Olá, meninas empresárias, empreendedoras. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante: comunicação e vendas. Bem-vindo ao nosso podcast Destrava Empreendedora. Bom, eu me chamo Tainá Teixeira Valadão. Como já sabem, eu falo sobre vendas. é, Gosto muito dessa pauta de simplificar. Quantas vezes a gente inventa um monte de amuletas, inventa um monte de coisas para a gente não fazer o que precisa de ser feito. E aí, né, eu criei o método Simplifique e Venda Mais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Simplifique e Venda Mais e como a comunicação facilita e ajuda. Eu ainda falo que sem comunicação não tem como a gente vender, não é mesmo? Então hoje a gente está aqui com a Cris, que é especialista nesse assunto de comunicação, e ela também vai se apresentar agora. Olá, muito obrigada pelo convite, Tainá. É muito legal estar aqui e falar sobre destravar a comunicação. É destravar a empreendedora que está aí, destravar a comunicação e destravar as suas vendas, porque quem se comunica melhor vende mais e vende sempre. Eu sou Cris Mendonça, jornalista por formação, trabalho com comunicação há mais de 20 anos e eu defendo, Tainá, que assim como você fala das vendas que a gente tem que praticar, comunicação não é dom, é treino. A arte de se comunicar é uma habilidade treinável e é que a gente pode e deve exercitar todos os dias. A gente, quando criança, aprende a falar, mas a gente não necessariamente aprende a se comunicar. Essa é uma diferença muito grande e a gente, para conseguir chegar num bom nível de comunicação, tem que treinar todo dia. Muito bom. Eu sempre falo também, Cris, que vendas é treino, então eu acho que tem to- Casamento perfeito. tem total sinergia. Já aproveitando, gente, a gente tem uma imersão, a gente fala sobre destrava empresária, empreendedora e destrava comunicação e vendas. Muitas das vezes, Cris, eu vou fazer uma mentoria, eu vou atender, né, algum cliente, eu observo que a pessoa não vende mais porque ela se comunica mal, sabe? Que ela deveria ter falado num tempo e falou num outro tempo. Muitas das vezes até o tom, porque a gente sabe que não é a comunicação não tá só no falar, né? A comunicação Sim. tá no gesto e tudo mais. E eu já identifiquei isso. Obviamente, eu não sou especialista na comunicação, mas eu falei, ó, você precisa de treinar a sua comunicação e quanto mais a gente treina, né, melhor a gente fica. Você já pegou algum caso, Cris, de alguma mentorada ou até alguma amiga sua que você percebeu que estava travado, que precisava de melhorar a comunicação e você deu alguma dica que você viu que fez toda a diferença na vida dessa empresária? Já. E às vezes são coisas simples, é como eu falo, né? A gente não tem. As pessoas acham que para treinar a comunicação tem que ter plateia. Você não precisa ter plateia para treinar a comunicação, você pode treinar sozinha. Como é que você treina sozinha? Quer uma dica simples? Qualquer um pode fazer isso em casa. Pega um texto e lê em voz alta. Quando você for ler esse texto em voz alta, você treina entonação, você treina as pausas, treina a respiração, que são coisas que interferem demais no momento em que a gente está se comunicando. Boa. A gente não treina a respiração, aí às vezes você começa a falar, vai falando, você esquece de respirar e aí você fica cansado. E aí você não consegue transmitir a ideia, você não presta atenção no outro. Então, treinar em casa, sozinha, sem ninguém, lendo um texto em voz alta. Hoje a gente vive na era dos áudios, né? Manda Uhum. áudio pra você mesmo. Eu tenho certeza que você em casa também tem um grupo no WhatsApp com você mesma. Só você e você. Você tem, eu tenho. Tudo bem, Todo né? mundo tem. Então, pega esse grupo que você tem sozinha, manda áudios pra você mesma, explicando um tema qualquer, como se você estivesse ensinando alguma coisa. Para que você vai fazer isso? Para você ir treinando a sua concatenação de ideias, seu poder de síntese para saber se você está sendo claro, porque comunicação é clareza. Com certeza. Então, é outra dica que dá para fazer. E mais uma, ó, 3 dicas eu já tô dando, ó. Ler o texto em voz alta, mandar áudio para você mesmo, falar sozinho na frente do espelho. Não, isso não é coisa de doido. Faça isso.
Fala sozinho na frente do espelho, olho no olho. Por quê? Você falou ainda há pouco que comunicação não é só o que a gente fala, é o que a gente mostra com o corpo. O corpo fala o tempo todo. Eu digo que o corpo fala o que a boca cala. Então, se o seu corpo, se a sua linguagem corporal, que eu chamo também, que é o que a gente chama teoricamente de linguagem não verbal, não tiver alinhado com o que você está falando, a coisa vai ter ruído, a comunicação não vai chegar redondinha do outro lado. Então, quando você treina na frente do espelho, você está se vendo, consegue ver suas expressões, seus gestos, se o que você está falando está coerente com o que você está demonstrando com o olhar. Então, é muito importante a gente fazer esse treino em qualquer momento. Então, já dei essas dicas para algumas mentoradas que começaram a fazer isso, às vezes treinando com o marido em casa, e depois, quando foi ver, a coisa vai ficando mais natural. A Cris comentou uma coisa muito importante sobre clareza. Lá no Simplifique e Venda Mais, eu falo muito sobre o papel do líder comercial. Então, vamos lá, o líder comercial, ele tem que direcionar, ele tem que ser claro, ele tem que colocar uma meta, tem que acompanhar e tudo mais. Mas você imagina que se esse líder executa esse processo de gestão comercial, define rotina, faz tudo certinho, mas na hora dele conversar com o vendedor, ele não sabe se comunicar, ou muitas das vezes passa só um e-mail e acha que se comunicou. Eu vejo isso muito. Passei o e-mail, por exemplo, sobre a meta. Será que esse líder de fato se comunicou? Muito bem. Então, hoje de manhã, antes de chegar aqui, eu estava pensando, gente, não tem como eu ser um vendedor, uma vendedora de excelência, se minha comunicação for ruim. Porque por mais que vender é um processo, e eu acredito muito que vender é executar um bom processo, mas se você não conseguir se comunicar com o seu cliente muito bem, você não vai se relacionar. E a gente sabe que relacionamento é a base de tudo. Na verdade, eu acho que. Qual dica que você daria, por exemplo, para um líder que faz os processos certinho, mas na hora de se comunicar, você vê que ele não vai muito bem? Tem duas coisas muito interessantes aí no que você falou, e aí isso é diretamente para as lideranças, né? Isso. Primeiro de tudo, que eu vejo dentro das empresas onde eu atuo, que cada vez mais as pessoas são admitidas pelas suas competências técnicas, que tem relação com você seguir os processos, você entender o processo, você construir bons processos, mas são demitidas pelas suas faltas de habilidades ou incapacidade de se relacionar com as pessoas. E o relacionamento, se relacionar com as pessoas, passa invariavelmente pela comunicação. E a liderança, a autoridade, a liderança nada tem a ver com autoridade, ela tem a ver com clareza. Quanto mais claro você é, quanto mais coerente você é na hora de você dar uma instrução, de você passar uma orientação, mais as pessoas te entendem, mais as pessoas estão junto com você. E-mail não é comunicação, é ferramenta. Comunicação é relacionamento. São coisas completamente diferentes. Quando você consegue se relacionar com as pessoas, você estabelece vínculos, você cria uma conexão real e a pessoa começa a te entender. E mais, qual é o grande problema da maioria dos líderes hoje? Eles não escutam. Para você se comunicar bem com quem está do outro lado, a primeira coisa é você ouvir. É você entender quem está do outro lado, para você sim passar as orientações corretas, conseguir dar as instruções certas, porque se você não fizer isso, de nada adianta você ter um bom processo de vendas, se o seu vendedor lá na ponta não entende o que ele tem que fazer com isso. Eu já peguei muitos casos de vendedores muito bons, até tecnicamente, entendia muito do produto, mas falava tão baixo, se portava, sabe? Aquela postura assim, mais Ruim. caída. E eu falava, gente, postura, né? A voz tem que estar num tom adequado. E ele tinha muitas dificuldades. Gente, tem que, como você disse, vamos Treinar. treinar, vamos treinar, treinar. Porque na hora que ele vai, então, fazer a oferta, entregar a solução para o cliente, ele está empoderado, ele se comunicou muito bem, então ele passa confiança. Eu acho que comunicação também passa por isso, Com Cris, certeza. sobre confiança. Sim, e a confiança ela vem, sabe de quê? Da familiaridade. Quanto mais familiaridade você tem com o assunto, com o tema, com o ambiente,
mais seguro você está para falar sobre aquilo. Então, quanto mais você domina um assunto, é óbvio que você vai falar dele com mais tranquilidade e mais segurança. Quantos vendedores você conhece que fazem um treino de um pitch de venda, que olha quais são as características do produto, para no momento em que ele for apresentar para o cliente, ele ter aquilo na ponta da língua de formas diferentes, porque de acordo com o perfil de cliente ele vai abordar de uma forma diferente para falar daquele mesmo produto. A maioria não faz isso. E isso é básico. O Simplifique e Venda Mais vai ao encontro disso também, é fazer o arroz com feijão bem feito. Não precisa de você ficar reinventando a roda. Você pode pegar do simples, né? O bom especialista é aquele que torna o difícil simples. Verdade. Se ele consegue fazer isso, a comunicação dele tá redonda. Tem um momento que eu falo sobre. A gente dá dicas sobre liderar e passa, obviamente, em relação à comunicação. E eu comento assim, que eu aprendi muito na prática, né? Você comentou, você passou o que você esperava, né, para o seu funcionário, tudo certo, no tom certo, tá? Eu gosto de fazer o seguinte, Cris, ver se eu faço certo, se eu estou ensinando certo. Me explica o que que você entendeu. Porque foi eu acho que é uma coisa que quando eu falo, me explica o que que você entendeu, como é que você vai fazer? Que quando a pessoa volta e fala, se teve algum ruído de comunicação, porque o trem difícil, que parece ser simples, Cris, mas a maioria das empresas tem sim problema de comunicação. A gente tem problema de comunicação dentro de casa, gente, que já começa lá de trás. E aí eu uso essa técnica. Me fala, isso faz sentido? Isso é bacana? Total sentido, você está muito certeira e isso vai ao encontro do que eu sempre falo. Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, quando você pede para ele te trazer de volta, né? O que você entendeu, você está tentando garantir de que o que você passou para ele chegou da forma que você gostaria que tivesse chegado e você está trazendo a oportunidade de fazer um ajuste, se necessário, naquela informação, naquele processo. E você fala, a gente erra dentro de casa. Eu tenho um exemplo recente meu. Olha como é que a gente mesmo se trai às vezes, né? Em casa, com a minha faxineira, esses dias, eu falei com ela, falei, olha, fulana, quando você chegar na cozinha, faz uma gentileza, faz uma geral na geladeira para mim. Tem algumas comidas que estão guardadas nas vasilhas há muito tempo. Pode jogar fora. Pois bem, falei dessa forma. Tudo bem, tudo bem. Achei que estava entendido. Fui-me embora. Quando eu cheguei em casa no final da noite, que eu fui fazer a janta do meu filho, na hora que eu abri a geladeira, eu tive vontade de chorar. A geladeira estava completamente vazia. Ela jogou tudo fora. Todas as comidas fora. Tudo. Completamente. Ela não sabia eu não tinha nada. Novo, que era velho. Mas aí o erro foi dela? Não, o erro foi meu, que não garanti que ela realmente tivesse entendido a orientação que eu dei para ela. Eu deveria ter falado especificamente o que eu queria. Olha, as comidas que estão nas vasilhas são essas, ter mostrado para ela quais que eram. As que estão nas panelas, vasilha para mim é vasilha. Pode ser que ela tenha achado que panela e vasilha era a mesma coisa. Pode ser. E aí ela jogou tudo fora, até o que estava nas panelas. Resultado, meu filho jantou macarrão, mas jantou bem, pelo menos naquela noite macarrão é fácil de fazer. Mas a falha foi minha, não foi dela. Né? E é isso que a gente tem que avaliar quando a gente vai se comunicar com a pessoa. O repertório de quem está do outro lado, né? Pode ser que na hora que ela olhou a panela, ela entendeu que panela e vasilha era tudo a mesma coisa. Quem está do outro lado no time de vendas? Por isso, de novo, é trazer o difícil simples. Então, se você tem um processo de vendas bem estruturado e tal, mas quem está na outra ponta não vai entender tudo que está escrito ali. Eu não sei o que é budget. Eu não sei. Gente, traduz. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Tá até fora do script, mas eu passei por isso. Né, gente, primeira coisa que a gente ensina lá, Simplifique e Venda Mais, são 3 pilares, né? A gente trabalha: processo, pessoas e cliente. E eu começo sempre com o cliente, porque eu tenho que saber para quem que eu vou vender. E aí as coisas vão seguindo, né? Aí vendi para um cliente, ok. E comecei a etapa da consultoria, né? Era um cliente de consultoria. Mandei um WhatsApp para ele. Você vai morrer de rir. Manda. Falei assim, ô fulano, eu tô entrando em contato com você, né? Bom dia, boa tarde e tal, pra gente fazer o onboard da nossa consultoria. Gente, onboard, eu falo de onboard o tempo todo mundo fala e tudo mais. Era um cliente do interior.
E aí, na hora, ele me ligou. Tainá, eu falei, fala, fulano. Tudo bem, tudo bem. Ô, moça, eu não tô entendendo essa palavra aqui, não. O que que é isso? Eu comprei isso, esse onboard? Tá Eu vendo? errei completamente. Assim, pra mim, esse foi o caso mais... Emblemático, te marcou. muito, e ainda mais porque foi recente, ou seja, eu não estava no começo da jornada, né? No meio da jornada. E aí eu, obviamente, pedi desculpa e engraçado, Cris, que eu evito muito palavras em inglês, porque eu acho que Se a é gente tem sinônimo, né? Vamos porque usar. ficar um onboard, não sei o que, eu vou mandar um invite. Eu não gosto muito disso, Eu sabe? tô com você. E aí, Você não tá sozinho. mas o onboard é meio que ficou uma palavra meio que brasileirada, digamos assim. E aí, expliquei pra ele, gente, eu desliguei o telefone, que soco que eu tomei. Assim, eu fiquei até com vergonha, mas tudo bem, gente, a gente erra, né? Claro. Somos seres humanos. E eu contei isso pra todo mundo lá do meu time pessoal. Eu falei, ó, gente, está proibido esse negócio de onboard, etapa de diagnóstico inicial. Vamos revisar aqui esse processo, porque você estava falando sobre utilizar as palavras. Então, você Sim. está na frente de um cliente, por exemplo, fez o acolhimento, entender. Você falou muito sobre entender, a gente tem que entender, ouvir mais do que falar. Aí, na hora de falar, você vai usar palavras que a pessoa nunca nem. Você vai até constranger o cliente, né? E é isso, o que você acha? Nesse caso, faltou uma leitura um pouco do outro, né? Não quer dizer que você não deva nunca mais usar o onboarding. Você pode usar. Você está atendendo um executivo de uma Vai empresa, entender, né? ele vai entender porque isso faz parte do dia a dia dele. Então você vai adaptar a sua linguagem de acordo com quem está do outro lado, para garantir que ele vai receber a mensagem que você deu. E nesse caminho, tem uma outra coisa que eu sempre falo, é que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito sempre. Partir do princípio que o outro vai entender porque é óbvio para você, é um tiro no pé. O onboarding é uma palavra que você utiliza, faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia de trabalho. Era um cliente do interior, né? A rotina é outra, o perfil é outro Era um contexto. segmento que realmente, né? Exatamente. Então, às vezes, não se aplica. Não quer dizer que a todo momento não vai se aplicar. Você pode usar em outro tipo de contexto, dependendo de quem está do outro lado. Eu, em relação ainda sobre comunicação, né? é, Quando eu quero que uma coisa seja executada do jeito que eu imaginei, eu tento usar vários canais de comunicação. Então, por exemplo, eu faço uma reunião, nessa reunião, se possível, eu vou para um quadro, então a pessoa está ouvindo, a pessoa está vendo eu escrever, né? Como que ele, por exemplo, ele vai fazer a visita. De vez em quando ainda mando um WhatsApp, faço no final aquela pergunta. Se eu tiver que mandar um e-mail, você trouxe uma questão muito importante, e-mail não é comunicação, é ferramenta. Adorei, foi importante você comentar sobre isso. No final, aquelas dicas, sabe, no final coloca o prazo, até quando. Então tem algumas regrinhas que eu acho que são simples, né? São simples, mas se você quer garantir que a comunicação chegue de forma certa, eu acho importante você utilizar de todos os recursos que estão ali à sua disposição. Faz sentido? Faz sentido e ainda assim a gente tem que observar quem está do outro lado, sabe? Por quê? A gente na comunicação e na forma de receber as informações, tem pessoas, cada pessoa é de um jeito, né? Se eu for usar, tem gente que é sinestésico, tem gente que é visual, cada um tem um sentido mais apurado. Nós temos 5 sentidos, as mulheres têm mais, né? Mais do que 6. Então, cada um é de um jeito. Tem gente que é mais visual, então se você ficar só falando, essa pessoa vai se cansar, vai abstrair, em algum momento ela vai partir, vai parar em outro lugar, não vai mais prestar atenção em você. Agora, no momento em que você desenha e você escreve, essa pessoa começa a entender melhor, você prende mais a atenção dessa pessoa. Se você não sabe quem é a sua audiência, quem vai estar na reunião, qual é o perfil dessa pessoa, quanto mais recursos diferentes você utilizar, seja a fala, seja algo que você vai escrever, seja algo que você vai entregar, ou que a pessoa vai ouvir. Tem gente que funciona melhor se você mandar áudio pelo WhatsApp do que se você mandar escrito, porque ela não é Você da tem que leitura. entender do cliente. Você tem sempre que entender quem está do outro lado, né? E
no caso dos e-mails ou que são as comunicações oficiais, né, as ferramentas de comunicação oficial ou de reunião, eu falo sempre, quais são as 3 coisas mais importantes que você quer que a pessoa entenda desta mensagem? Só mande se isso estiver bem claro e fácil e visível. Né? Não entre para nenhuma reunião sem saber exatamente o que você quer que todo mundo que está ali participando daquele momento saia de lá gravado. E sempre termine a reunião com coisas básicas. Quem vai fazer o quê e quando, de que forma, qual o prazo. Porque senão é simples, é sempre muito simples, só que as pessoas não As fazem pessoas isso. estão querendo complicar demais e ao complicar só procrastina para não fazer muitas das vezes aquilo que ela não quer fazer. Às vezes não é nem que ela não quer, eu acho que ela não se sente pronta, né, e preparada. Na área de vendas, a gente fala sobre o chá do vendedor, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. Você trouxe essa questão do conhecer, então conhecer o assunto de forma profunda que você está levando para aquele momento é uma forma, sim, eu acho que de destravar essa comunicação, né? E aí, a primeira vez que, por exemplo, que você for apresentar um projeto, você entende, beleza, o seu conhecimento, tudo certo, mas você ainda tá travadinha a sua primeira vez. Mas aí você vai com medo, vai. Aí você vai a primeira vez, vai a segunda vez. Então, quanto mais você treina, é igual academia, né? É A isso. gente vai treinando e a gente vai melhorando. Muito interessante essa questão da comunicação, também é treino. Eu Bacana. falo isso e assim, porque é algo que a gente normalmente a gente não se atenta para isso, né? Porque existe o mito do dom. Nossa, fulano nasceu para isso, ele nasceu para trabalhar com Como que comunicação. fala bem público, né? Todo bom comunicador já errou muito. É Ele verdade. continua eventualmente travando, ele continua tendo frio na barriga. A diferença é que ele treina, é que ele pratica, é que ele se exercita. Quanto mais ele faz, melhor ele vai ficar. Isso é com tudo na vida. Quanto mais a gente cozinha, melhor a comida fica, melhor o tempero, mais a gente acerta. Quanto mais a gente treina na academia, melhor a gente fica, os exercícios vão ficando mais fáceis. Tudo é treino. E comunicação também. Na comunicação, eu trabalho no meu método com o que eu chamo de 3 Cs, né? Que é conexão, clareza e coerência. O que é isso? A conexão é você realmente entender quem está do outro lado. Você saber com quem que você está falando. E aí, não é no sentido pejorativo. Você sabe com quem você está falando? É você realmente saber com quem está do outro lado. É ouvir, é prestar atenção, é conhecer a sua audiência, conhecer o seu público. Clareza é você entender como que você vai transmitir essa mensagem a partir do conhecimento anterior da pessoa, da conexão que você criou com ela. Aí você vai saber a melhor forma de levar essa informação com clareza até ela, fazer com que a bola chegue redondinha do outro lado. E a coerência é quando a gente alinha o todo, a atitude, a linguagem não verbal, com o que a gente está falando. Se a gente consegue alinhar esses 3 Cs, dificilmente a comunicação não vai se estabelecer. E hoje, cada vez mais, nesse mundo do 2x, da velocidade 2x que a gente tem, de tudo rápido, tudo veloz demais e tudo muito digital demais, as pessoas estão carentes de conexão. Se você consegue se conectar com quem está do outro lado através da sua comunicação, você se torna imbatível. Perfeito. Conexão, vou falar assim, conexão tá ligado a. Quanto mais eu consigo me conectar, eu tendo que o relacionamento vai ser maior, melhor ali com o cliente, né? Exatamente, a partir do momento que você consegue estabelecer uma conexão mínima. E como é essa conexão? Ela parte da humanização do seu discurso. Aquele interesse O verdadeiro na outra interesse pessoa, né? genuíno no outro, é você falar sem ser artificial, é você trazer histórias reais, é você trazer você para a conversa, é você ter presença quando você está falando. Quantas vezes você está conversando com alguém e está vendo que aquela pessoa está só olhando para você? Não tá prestando atenção, né? Ela está te escutando, mas não está te Tá ouvindo. ouvindo. E é uma diferença muito grande nisso, né? Então, é você estar todo, é você estar presente naquele momento. Quando você está com presença, você consegue se conectar. É o olho no olho, é você entender quem está ali. Às vezes a pessoa sutilmente em uma outra coisa que ela conversa com você, você consegue pescar algo que você pode incorporar no seu discurso para se conectar melhor com ela. E um outro erro que as pessoas normalmente cometem
é querer ser perfeito na comunicação. Né? É uma pequena falha que é, às vezes, você gaguejar, errar uma palavra, trocar e tudo mais. É tão humano, conecta muito mais do que um discurso robótico, daquele famoso discurso de telemarketing que a pessoa tá lendo Uhum. um roteiro, um script atrás do telefone. Então, assim, seja você. Traga a intenção e humanize a sua conversa. A vulnerabilidade, ela humaniza e ela conecta. Muito bom. É, eu acho que também tem uma questão da comparação. Então, muitas das vezes a gente fica com medo, né, de ir para frente, de apresentar um projeto para uma pessoa muito importante, tá numa negociação realmente difícil. Às vezes, eu atendo empresárias que precisam de usar suas redes sociais para poder vender, só que a gente precisa, né, usar nossas redes sociais para vender cada vez mais. E ela não consegue fazer um vídeo, sabe? Ela tá travada, ela tem dificuldade. E eu vejo que tem uma questão muito forte com comparação. Ah, fulana fala tão bem, ciclana, olha que legal, como que ela se porta. Mas você não sabe o tanto que, às vezes, essa pessoa já treinou bastante e eu acho que se você, assim, uma dica que eu já passei por isso é pare de se comparar com o outro. É, há um tempo atrás eu chamei uma pessoa, um palestrante, dono de uma consultoria muito famosa no Brasil, e eu assim. Gostava muito, gosto muito do trabalho dessa pessoa, e eu chamei essa pessoa para poder dar uma palestra numa convenção de vendas. Quando a pessoa fez a palestra, falei, que incrível. Por quê? Porque eu me conectei com o tipo de palestrante. O que, que eu entendi? Nem todo palestrante precisa de ser o cara da motivação. Você não precisa de se comparar com uma outra pessoa. Você precisa de ser claro, ser humano, ser objetivo. Então, eu acho que quando a gente tira essa questão um pouco da comparação, que cada um tem um tipo, eu acho que a gente consegue, primeiro, diminuir esse medo e destravando para a gente continuar se comunicando cada vez melhor. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. E aí, um recado que eu dou para você, empreendedor em casa: a primeira coisa, seja gentil com você mesma. O seu pior julgador é você mesmo. Então, se comparar é muito ruim. Se for no sentido de você se espelhar e se inspirar, é uma coisa, isso é muito legal. Perfeito. A gente olhar alguém que a gente admira e falar, poxa, que legal que essa pessoa fez, o que que eu posso trazer e incorporar para mim? Não é imitar. Você tem uma outra coisa que eu defendo demais, é a autenticidade. Porque quando a gente consegue trazer, mesmo que seja algo interessante que a gente viu no outro, mas incorporar ao nosso estilo, ao que a gente acha que é mais importante, sem perder a nossa essência, a comunicação ela fica muito mais clara e ela fica muito mais assertiva e muito mais genuína. Não adianta você querer botar uma máscara e fingir que você, e imitar outra pessoa. Fica artificial e esse discurso afasta, ele não conecta com ninguém. Gente se conecta com gente e essa conexão só acontece quando você percebe verdade do outro Muito lado. bom. E, gente, vender é sobre gostar de gente, gostar de pessoas. Eu falo assim, se você não gosta de gente, se você não gosta de pessoas, eu recomendo fortemente você arrumar outra profissão, porque vender é verdade, sabe? Quando você tá na frente de um cliente que tá com uma dor e você entrega a solução, entrega o remédio, e é como que você faz isso sem verdade? Então o vendedor tem que confiar, primeira coisa, no que ele está fazendo. Então, se ele confia, mas ele não consegue passar de forma autêntica, que você trouxe essa palavra perfeita, seja autêntico, seja você. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu vou a alguma cafeteria e aí eu pergunto: tem tanta opção, você me recomenda alguma? A pessoa vai lá e recomenda. Esses dias a pessoa me recomendou uma torta. Falei, legal, você já comeu? Aí a pessoa falou assim, eu já comi. Aí ela começou a falar, olha, tem um sabor assim. Então, quando ela foi falando, ela foi me convencendo. Ó, que legal, ela foi Genuína. extremamente autêntica e eu consegui, né? Adorei, gostei e tudo mais. Mas se eu não tivesse gostado, tava tudo bem, porque eu ia entender que para ela foi muito Sim. bom. Então, venda tem que ser verdade, senão você não consegue se relacionar com o cliente
E o cliente, na hora que ele vai escolher entre comprar o produto A ou o produto B, eu tenho certeza que ele vai lembrar de um vendedor que fez a grande diferença. Às vezes o produto nem vai fazer tanta diferença, mas o atendimento, né, faz muita diferença. Então, muito obrigada aí. Você trouxe umas questões, umas dicas muito interessantes sobre comunicação. Obrigada a você de novo pelo convite, Tainá. Foi muito legal estar aqui. Eu acho que se tem uma coisa que as pessoas têm que gravar, e o principal aqui é que comunicação é treino e que não existe relacionamento, seja para venda, seja para qualquer outra coisa, sem uma comunicação eficiente, que é aquela que conecta você com quem está do outro lado. Então, se você ainda acredita no mito da comunicação, esquece, não é dom. É treino. Começa a treinar em casa. Eu já dei 3 dicas simples que você pode começar a fazer agora. Qual é a sua desculpa? O que te impede de começar hoje? Basta querer, né, Cris? Basta querer.